Olá, pessoal! Mais uma edição de Papo de Valor. Papo de Valor, como vocês já conhecem, é o espaço da coluna para a gente debater temas importantes para a economia do Espírito Santo, a economia do Brasil, para as empresas, para o cidadão. Bom, esse é o espaço para a gente aprofundar nos temas. E hoje estou com um convidado para lá de especial, como é comum. Os convidados aqui do Papo de Valor são sempre especiais. Alberto Borges, que fonte nossa há muito tempo, né? A gente já conversa há muito tempo, um dos maiores especialistas em finanças públicas, principalmente finanças municipais do Brasil, um dos maiores estudiosos nesse tema. Está aqui com a gente hoje. Muito obrigado, Alberto, pela sua presença. Eu que agradeço, Ábido. É um prazer estar com você, né? A gente já tem bastante tempo que a gente já troca ideias sobre a economia do Espírito Santo, sobre finanças. É sempre um prazer conversar com você. Prazer todo meu, prazer todo nosso. Bom, o Alberto é economista, ele é sócio da AECOS Consultoria, que é responsável pelo anuário Finança dos Municípios Capixabas, que é publicado há mais de 30 anos. Como eu disse, é um dos caras que mais entendem de finanças municipais aqui desse país. E o Alberto foi secretário da Fazenda de Vitória entre 2013 e 2015, na gestão do ex-prefeito Luciano Rezende. E, Alberto, eu queria começar esse papo nosso aqui, porque a gente, nos últimos pouquíssimos anos, né, a gente teve uma mudança muito grande nas finanças municipais. A gente tem um crescimento muito forte da arrecadação, um crescimento muito forte das despesas. A gente tem uma mudança na dinâmica, né? Eu peguei um dado aqui, em 2017, nem há 10 anos, a gente tinha uma receita isso atualizado pela inflação. Uma receita de 15 bilhões de reais no conjunto dos 78 municípios do Espírito Santo. No ano passado, isso ficou em 25 bilhões, um crescimento de 10 bilhões, quase dobrar em menos de 10 anos. Eu queria que vocês... Você vai dizer, explicar, que isso cresceu muito no pós-pandemia. Eu queria que você explicasse para quem está nos acompanhando, o que aconteceu nos últimos anos, qual é o cenário atual das finanças municipais do Espírito Santo e também aqui do Brasil? Olha só, Ábido, hoje a gente está vivendo um período muito especial do ponto de vista dos indicadores fiscais dos governos locais, ou seja, dos municípios, né? Os indicadores são muito positivos, eles assim, sofreram uma ligeira piora em 2024, mas ainda são indicadores muito positivos. Por exemplo, a gente não tem aí praticamente nenhum município, né? 95% dos municípios estão enquadrados no gasto com pessoal, né? Não tem pouquíssimos municípios têm assim um caixa negativo, né, em 2024. Então, assim, em que pese ter sofrido uma ligeira deterioração em 2024, um ano eleitoral, os indicadores são muito positivos. E isso tá muito associado, né, com o período da pandemia. E isso é um fenômeno muito curioso, né? Porque quando veio a pandemia, né, em 2020, o cenário era um cenário assim, muito preocupante, né? Todos achavam que as finanças não só dos municípios, mas dos estados, poderia sofrer um colapso. E curiosamente, assim, a coisa percorreu um caminho completamente diferente. E aí por vários motivos, mas o principal foi que a União, né, entrou com uma ajuda, um aporte muito significativo para os municípios, repassou recursos para os municípios e, em contrapartida, também exigiu que os entes subnacionais, estados e municípios, em contrapartida a essa ajuda, congelassem alguns gastos, um deles o gasto com pessoal, por 2 anos, até final de 2021. E isso, assim, é uma dos principais gastos das cidades, a folha, né? E lembrando que, assim, foi um congelamento num cenário que a inflação não estava baixa, era um cenário de inflação elevado. Então, isso significou uma economia muito grande, um alívio muito grande no caixa das prefeituras. E, junto a isso, e no final a economia, assim,
as coisas, as atividades, elas paralisaram, né? Muitas das atividades. Naquele primeiro momento, naquele primeiro momento de 2020, né? Não, 2020 e todo 2021, né? As atividades do setor público paralisaram, né? As escolas... sim, do setor público. Você está falando da atividade da economia como não, um todo. não, exatamente, desculpe. As atividades da prestação de serviços, os postos de saúde, as atividades praticamente paralisaram. As pessoas não buscavam os postos de saúde, iam para se vacinar, as escolas fecharam, as atividades culturais ficaram paralisadas. Então, assim, houve uma redução de despesa muito grande. E, curiosamente, a economia brasileira ela sempre está surpreendendo a gente, né? Em meados de 2021, a economia começou a dar sinais de um crescimento relativamente robusto. E aí as receitas começaram a crescer de forma bastante robusta. Então a gente aliou dois cenários, né? Uma melhora da economia, uma melhora da receita, ajuda do governo federal e uma queda das despesas. Ou seja, todo mundo fez caixa. Todo mundo fez um caixa muito, mas muito expressivo. Isso foi no país inteiro, foi muito expressivo. Isso não foi o município A ou B que pode reivindicar que fez um ajuste e tal. Isso foi um cenário nacional. Um movimento nacional sem precedentes na história das finanças dos entes subnacionais, nem estados e municípios. Não é à toa, Abdo, que quando a gente olha os resultados das eleições, das últimas eleições municipais... É isso que eu ia te perguntar. Você tem esse favorecimento nas contas públicas, vamos chamar assim de favorecimento, né? Contas públicas num cenário de favorecidas, você tem um impacto muito forte na política, né? Aqui na Grande Vitória isso é muito claro. Isso foi aqui, isso foi no país inteiro. E isso é uma coisa interessante. A gente teve aí, né, uma taxa de reeleição também sem precedentes. Sim. E essa taxa sem precedentes, assim, não foi à toa. Isso foi resultado exatamente desse movimento que eu tô mencionando. E o curioso disso é que muitos governantes não entendem que manter uma saúde financeira da cidade, isso pode trazer benefícios políticos, né? A comprovação clara disso foi essa última eleição. Então é o seguinte, manter as contas públicas em dia, com uma saúde financeira, com bons indicadores fiscais, é um dos melhores ingredientes, entendeu? De percepção da população para que você consiga entregar bom serviço, porque isso retorna para a população com bons serviços e com infraestrutura. Interessante, entendeu? Você falar isso porque, poxa, ao longo de muito tempo, os políticos faziam aquela questão de gastar, e as contas públicas iam embora, né? E o que você está colocando é o seguinte, ó, se você toma conta ali do cofre, se a coisa vai bem ali no cofre público, isso te traz dividendo político, né? E é interessante a gente colocar aqui na Grande Vitória, Vila Velha, por exemplo, o prefeito Arnaldinho Borgo foi eleito com mais de 80% dos votos. E Vila Velha sempre foi aquela cidade que era o cemitério de prefeito, que não tinha reeleição. Outra cidade também que tinha dificuldade, o município de Cariacica, o prefeito Clário Sampaio, que por muitos anos foi deputado estadual, agora está se colocando querendo se colocar até para ser senador. O prefeito da capital, a mesma coisa, que foi reeleito. Então, lá na Serra, o Vidigal não veio para reeleição, mas elegeu o Everson, uma pessoa do grupo dele. Então, assim, é interessante isso que você está colocando, né? Você tem uma boa condição de caixa, a população percebe isso, né? Percebe e você isso. Fica com mais arma, né? Você tem mais arma, você tem mais poder de entrega. Entendeu? Entregas em serviços e entregas em infraestrutura. No caso do Espírito Santo, a gente tem uma particularidade, né? Em relação ao cenário nacional. O governo do Estado teve um papel muito importante na entrega, né, em Cariacica, em Vila Velha, inclusive na Serra, né, de aporte de recursos para investimento. E não foi só aqui, isso foi no estado inteiro.
Se a gente olhar os números, se você pegar o último mandato dos prefeitos, 1/4, né, dos investimentos que essas cidades fizeram foi feito através de recursos do Estado. O Estado, assim, foi um parceiro muito grande dos municípios na área de infraestrutura, entendeu? Isso é bom, né? É claro, mas abre um alerta também, né? Essa dependência, toda dependência, ela tem o seu lado ruim, né? Porque esse cenário também de bons indicadores fiscais que o Estado vive, hoje o Estado tem indicadores fiscais muito bons, principalmente o indicador de poupança, né? Talvez o melhor do país, né? Eu acho que tem um nível de comprometimento de 72% da receita com as despesas correntes, então tem capacidade de investimento muito elevada. Mas a gente, assim, essa dependência, ela pode ser nefasta para o município, entendeu? Porque em algum momento também, por exemplo, o cenário agora mudou. A gente veio de um momento de grande expansão da receita, agora no primeiro semestre, a receita dos entes subnacionais. Aqui no Espírito Santo, a receita corrente líquida da cidade está relativamente parada e o Estado cresceu real 2,5%. O ano passado, nessa mesma época, estava crescendo 8%. Então, é um cenário em que, em algum momento, né, que se o Estado perde essa força, os municípios também podem se ver em apuros de não ter essa fonte de recursos para investimento. Assim, é importante, mas é importante também que os municípios mantenham uma saúde financeira, né, para que essa dependência também não acaba se tornando ruim para o município no médio e no longo prazo, entendeu? Porque a gente teve um cenário de queda na despesa provocada pela pandemia e aumento na receita também, em parte provocado pela pandemia, repasse do governo federal e depois um retorno da economia muito forte, que não era o previsto, mas não foi feito aquele ajuste que muitas vezes o político não quer fazer, né? Então, isso é uma questão importante, você tem que manter as contas ali bem certinha, porque senão você não vai conseguir ter os dividendos políticos. Agora, você tocou num ponto que eu entraria até depois, mas aí eu não posso perder o bonde. Bom, a gente tem um cenário positivo do ponto de vista de conta pública entre 2020 e 2024. Uhum. O que está acontecendo agora em 2025 e qual o cenário futuro? Isso continua ou você já enxerga alguma dificuldade? Olha só, o cenário mudou, né? O cenário mudou. E 2024, como eu havia mencionado, se você pegar no país inteiro, Espírito Santo, você vai ver que a receita das cidades, ela deu uma desacelerada forte. Ela está praticamente andando de lado, tá certo? Você observa também que as cidades também já reduziram significativamente o seu custeio, né? Aliás, uma coisa que tinha que ser feito mesmo, assim, reduziu na proporção da receita. Talvez tivesse que ter feito uma redução maior, porque em 2024 os custeios cresceram muito, né? Vou entrar nesse assunto. Cresceram porque é ano eleitoral, cresceram porque os investimentos também estavam muito altos. E assim, acaba que, sabe, Ábido, a receita cresce e as despesas correntes correm atrás da receita, né? Eu já, às vezes, eu analiso as contas de dos municípios de outros estados também, e você vê o seguinte: cresceu a receita, cresce a despesa corrente. Os governos têm que entender, cara, que essas coisas não podem andar colada. Infelizmente, a lei de responsabilidade fiscal tem vários méritos, mas ela tem algumas limitações, e algumas limitações sérias. Uma delas é essa, né? Porque a lei, ela limitou lá o gasto com o pessoal, mas não limitou o conjunto da despesa corrente. Tem uma legislação de se eu não me engano, 2021, em que se a despesa corrente chegar a 95% da receita corrente, é facultado. É facultado, mas não é obrigado. Então, o principal indicador, no meu entendimento, de equilíbrio das contas públicas é exatamente você limitar a despesa corrente como proporção da receita corrente. E isso, né, a lei de responsabilidade não fez. Infelizmente não fez. E deixa uma brecha muito grande. Porque se tivesse disciplinado isso com um pouco mais de rigor, boa parte dessa entrevista talvez fosse desnecessária, entendeu? Porque os entes teriam que ter um nível de poupança adequado, né? Aí a nossa legislação não prevê isso. Então essa foi uma falha
no meu entendimento, gigantesca da lei de responsabilidade fiscal, entendeu? Então, hoje a gente vê estados e municípios numa situação absolutamente deplorável do ponto de vista do indicador de poupança. O tempo todo a gente precisa olhar, a renegociação das dívidas dos estados, né? O tempo todo, isso é uma pauta antiquíssima aqui no Brasil, né? Boa parte disso tem a ver com o que você está falando. Exatamente, exatamente. E assim, são entes grandes, né? São de São Paulo, Rio, Minas, Rio Grande do Sul. Esqueci de alguém? Acho que Goiás, né? E Goiás. E assim, você pega São Paulo mesmo, o nível de comprometimento do governo do estado das despesas com a Receita é de quase 98%, 97%, é muito alto, entendeu? Então, Alberto, o que você está me dizendo é o seguinte, a gente teve um cenário muito bom, claro, gente, sempre olhando para, estamos falando aqui de finanças municipais, a gente teve um cenário, finanças públicas, vamos colocar, né? Finanças municipais, bom, pública não, porque o governo federal já é outro departamento. Né? Vamos falar de finança municipal e estadual, que acho que fica mais simples o nosso papo. Um cenário muito interessante de 2020 a 2024, mas a coisa tende a mudar daqui para frente. Então, é isso que você está querendo me dizer. É isso que eu estou querendo te dizer. E o seguinte, e eu acho que é importante os governos, cara, concentrarem os seus esforços nas despesas, sabe? É importante também olhar as receitas, sem sombra de dúvida, mas assim, eu melhorar também, a gestão disso. Melhorar a gestão e a qualidade do gasto público. A minha experiência como secretário de Fazenda de Vitória me ensinou muito sobre isso, sabe? Vitória passou por um momento muito difícil, uma queda de receita em função de coisas muito específicas, mas foi uma das coisas mais dolorosas de finanças em nível nacional. Acho que foi uma coisa sem precedente. Vitória teve uma queda do índice de participação no ICMS que tinha 23 pontos percentuais, caiu, hoje está perto de 10, né? Mas isso aconteceu muito no período em que o prefeito Luciano Rezende estava no mandato e nessa oportunidade eu fui secretário da Fazenda e naquele momento eu aprendi muito com uma coisa do gasto público, sabe? Então é importante que olhe o gasto, então é importante que os gestores olhem mirem um indicador de poupança, sabe? Tem um indicador e assim, e olhe a qualidade do gasto público, mire um pouco na questão do gasto, porque senão cada receita, cada um que entra é um que sai com despesas corretas. Você sempre está sempre da mão para a boca. Está sempre correndo atrás de, mas eu quero mais receita e estamos no limite, né? E Alberto, me diga uma coisa, vamos falar qualidade do gasto. A gente tem, só basta pegar a revista que você vai olhar, você tem um crescimento muito forte na arrecadação e você tem um crescimento forte em investimento, um crescimento forte em saúde, um crescimento forte em educação. E aí eu vou entrar justamente nesse ponto que você colocou. A qualidade do gasto. Por exemplo, educação. Muito embora o gasto com educação tenha subido, a gente não vê o IDEB. Estou pegando a média, claro. Se você pegar algumas cidades, óbvio que você teve um crescimento do IDEB. Mas, na média, o crescimento do IDEB, que é o principal indicador de eficiência, né, de evolução do ensino, ele não anda na mesma velocidade do crescimento da despesa. Né? O que acontece? Por que a coisa não é, essa correlação não é mais diretamente proporcional? Olha só, no caso específico da educação, Ábido, isso dá até uma discussão à parte, né, do nosso tema aqui, porque tem muito a ver também com o tipo de aluno que ingressa, né? Às vezes, né, um setor muito fragilizado da população, que você coloca mais dinheiro, e isso não se reverte, porque o aluno, entendeu? Ele é um aluno, né, que veio de muita dificuldade, de uma família fragilizada e etc. Né? Isso daria um tema à parte da nossa conversa. Agora, de um modo geral, a gente não olha a qualidade do gasto público. Né? Até os nossos órgãos de controle, eles são muito mais, né, ligados, né, voltados para observar a questão formal, a formalidade do processo de aquisição da compra, né, do que propriamente o resultado daquilo. Né? Você olha o seguinte, não, eu recapiei a rua, aí você volta lá 3 meses depois, está todo esburacado. Não, mas o processo estava todo direitinho e tal, então, entendeu?
Então, eu acho que a sociedade tinha que se voltar mais para pensar um pouco melhor na qualidade do gasto público e se aquele gasto está exercendo efetivamente a finalidade a que se propôs, entendeu? Assim, é uma frente de trabalho, Abdo, gigantesca. É gigantesca. Eu tive a oportunidade. É isso que eu ia te perguntar. Você citou o período que você ficou lá na prefeitura. Por que é tão difícil? Olha, essa é uma pergunta difícil, até difícil de responder. Eu acho que falta. Primeiro que não é uma tarefa fácil, né? De você observar todos os ralos, entendeu? Às vezes requer não só vontade política, mas preparo técnico para fazer isso, entendeu? Às vezes um olhar de fora, porque você está sempre acostumado a ver as coisas acontecerem daquela forma, entendeu? Então, mas é uma atividade. O importante é o seguinte: é uma atividade essencial. Eu acho que todo governante tinha que ter esse tipo de preocupação, entendeu? E até pensar a forma de como isso é feito, entendeu? Às vezes você fazer isso com seus próprios quadros, você não consegue fazer, você encontra resistências internas, entendeu? Tem muita pressão. Se você quer saber um dos motivos, tem muita pressão. Em cada centavo de recurso do setor público tem um interesse voltado, tem uma pressão voltada para aquele gasto, entendeu? Então, às vezes, talvez fosse necessário um olhar externo para que possa fazer um mapeamento da despesa de toda a prefeitura, entendeu? A gente tem um Tribunal de Contas, podia ter o Tribunal da Qualidade, né? Tribunal da Qualidade. Eu acho que você talvez tenha respondido a sua pergunta melhor do que eu, porque eu acho que a gente precisa apontar para a questão, vou pensar e olhar a questão da qualidade do gasto público. O Brasil precisa disso. Eu vi uma entrevista da ministra Simone Tebet falando, né, de que acho que tem cerca de um ano atrás, pensando na qualidade do gasto público, eu confesso que eu fiquei muito entusiasmado, mas também, assim, foi um assunto que veio e depois também... Rapidamente foi embora. Rapidamente, ele morreu, assim, o Brasil acho que precisa retomar não, precisa abraçar essa ideia da qualidade do gasto público. Eu tenho falado com alguns secretários, com alguns prefeitos sobre esse assunto, entendeu? Tentando sensibilizá-los da necessidade de fazer esse tipo de atividade. Até porque se você pega para olhar, a gente tem em tamanho de gasto, a gente está aí gastando 33%, 34% do PIB, é o que governos, né? Não o governos, Estado, União, municípios, eles consomem do PIB, né? E a gente percebe uma série de necessidades que ainda não estão atendidas, né? Estrada, educação, saúde e por aí vai. Então, assim, se você não tem mais de onde tirar e você tem muita necessidade ainda, você precisa melhorar a eficiência e qualidade. Não tem muito mais, não tem mais muito por onde ir. Você tem que começar a discutir a realocação. Eu costumava falar com o prefeito é o seguinte, nós temos duas opções. Você tem duas opções, né? O prefeito era bom, sempre, prefeito, você tem essa opção e você tem essa opção. O que você quer botar esse gasto seu? É bom, mas você tem esse gasto, você acha que esse gasto também é bom? Não, esse gasto não é bom, não é, Alberto? Eu falei assim, não é. Então tira um gasto e coloca outro no lugar. Então, assim, para fazer a realocação dos recursos. E o seguinte, cara, depois você vai descobrir que você consegue muito mais resultado. Esse é que é o ponto. O ponto importante é esse. Você vai conseguir muito mais resultado porque você melhorou a alocação dos recursos, entendeu? E isso vai te trazer muito mais dividendos políticos. E é legítimo, o prefeito quer dividendos políticos. E isso traz muito mais dividendo do que um dinheiro mal aplicado. Você está gastando mal os recursos, entendeu? E está tendo pouco retorno e não consegue enxergar que você consegue ter uma alocação melhor e mais vantajosa daquele mesmo recurso em outra área, entendeu? É interessante esse ponto, porque de fato a gente no Brasil costumou gastar para ter dividendo político. O que você está colocando é que o dividendo político vem se o cara gastar bem. E fazer o dever de casa de manter as contas públicas em dia. Isso é uma mudança de visão. Alberto, eu queria entrar num ponto, você falou do custeio. Me chamou muita atenção na publicação desse ano que pela primeira vez, bom, pelo menos na série histórica, o custeio da máquina pública
passou o gasto geral com pessoal, despesa com pessoal, que sempre foi o maior gasto dos municípios. Isso significa dizer que a gente está com menos gente trabalhando nas prefeituras ou isso foi uma realocação do recurso ali? Saiu da despesa com pessoal e foi para a despesa com custeio. O que aconteceu aí nessas placas tectônicas aí? Isso é uma tendência de longo prazo, né? Os serviços, eles foram cada vez mais migrando do setor público para a atividade privada. Hoje em dia, antigamente, os caras tinham os garis da prefeitura, né? Não existe mais gari de prefeitura. É contratado. É contratado, né? O Estado, por exemplo, você contratualiza muitos dos serviços de saúde, hospitais, etc. E isso não entra como gasto com pessoal, isso entra como gasto de custeio. Novos serviços de tecnologia da informação, por exemplo, isso tudo é custeio novo. Entendeu? Então a tendência é cada vez mais que o custeio ele avance no orçamento da cidade em detrimento do gasto com pessoal. Hoje as prefeituras vão ficar o quê? Com bastante coisa na área de educação, professores e um pouco na área de saúde. O restante vai ser tudo custeio. Com os investimentos, a tendência é aumentar ainda mais, né? Então, olha que curioso. A gente tem uma tendência, né, de uma mudança no padrão de prestação de serviços, não é isso? Em que os custeios, né, pela primeira vez, eles já superam o gasto com o pessoal, tá certo? E o que a nossa legislação da Lei de Responsabilidade Fiscal... Só fala de pessoal. Ele mira o quê? Ele é de 2001, gente. Lá, o custeio era pequenininho. Ele mira o quê? Ele mira o gasto com o pessoal, que já ficou para trás. Os custeios vão crescendo, entendeu? Então, assim, voltando àquele tema que eu havia mencionado, a gente está, a lei de responsabilidade fiscal, ela está desatualizada nesse sentido, porque está pegando, está regulamentando um gasto que ele já, entendeu? Ele já daqui a pouco ele vai, hoje era 40, daqui a pouco é 38, etc, e os custeios vão aumentando. De proporção, percentual, você está falando. De proporção da receita, entendeu? Então, precisa repensar isso, entendeu? E tem um lado positivo disso aí, que é a flexibilização? Então, você tem mais flexibilização. Isso é importante. Isso é importante, porque o serviço público, cara, você botou um funcionário para dentro, acabou, né? Não sai mais. Esse serviço não, você contratou, não tá bom, você troca, né? Não é isso? E, por exemplo, agora, né, nem mais o caso, porque ainda existe casos, cara, que os serviços de limpeza urbana ainda são feitos pelos Mas nas grandes cidades não, Marcos. Nas grandes cidades não. Mas aí a pessoa também passa a idade, já não está mais preparado e você está com ele no quadro, né? Motoristas, quadros de motoristas. Ainda existe quadro de motoristas, mas esses quadros estão cada vez mais... eu estou te perguntando isso porque quando a gente... Vamos levar para o debate federal, né? Um dos grandes problemas apontados pelos economistas é o engessamento do gasto federal, né? Vamos fazer o ajuste de gasto. Por onde vai fazer esse ajuste? Por isso que toda vez que vai fazer um ajuste, fala-se em PEC. Você imagina, você tem que fazer um ajuste fiscal, você tem que fazer uma proposta de emenda constitucional para desindexar isso, desindexar aquilo. Então é um debate complicado. Se você tem um menos engessamento nas contas públicas municipais, logo fazer esse ajuste que você está pregando, porque a gente vai ter um cenário diferente, fica mais fácil, né? Fica mais fácil. Esse tema ele se recoloca a nível local também. E, assim, o ente tem que gastar no mínimo 25% com educação e no mínimo 15% com a saúde. Da receita. Da receita. Que é um problema, né? Que é um problema. Despesa com receita. Aí o seguinte, você é obrigado. Então, o ente é o seguinte, você tem até dificuldade de fazer uma poupança, porque assim, se a coisa é melhor... A gente viveu isso na pandemia. Sim. Não conseguiu gastar na saúde e depois teve que, nos anos seguintes, no fundo, jogou o dinheiro fora, porque tinha que gastar de qualquer forma os 25%. Então você dificulta até o ente a fazer uma poupança. Você é obrigado, mesmo se você não tiver necessidade, você é obrigado a gastar os 25%. Roberto, vamos sair um pouco. Você tocou num outro ponto para mim que é muito interessante. Esquece a parte da execução orçamentária. Essa vinculação
de 25%, enfim, esses percentuais de vinculação com saúde, com educação, isso já não tá ultrapassado, não? Esquece só a peça orçamentária, Não, mas do ponto de vista da gestão da qualidade do gasto. não, tá absolutamente ultrapassado. Você pega o seguinte, Abdo, o número de alunos que é atendido pela rede municipal, ele está se estabilizando e está caindo. A população está tendo menos filhos, né? Está tendo menos filhos, está caindo, né? Você saúde, dificilmente você vai ver uma cidade onde a rede municipal, no país inteiro, está parada e começou a cair agora. Aqui no Espírito Santo também, o número de alunos está caindo. E você tem que gastar os 25%, ao passo em que a saúde está crescendo. Entendeu? A população ficando mais velha. A população e procurando mais o civil. A população mais velha, né? Está precisando de mais saúde e tal. E aí a gente mantém 25 e 15. Existia uma proposta de assim, pelo menos o seguinte, vamos botar 25 e 15, tem que gastar na soma. E aí o ente decide se volta para lá ou para cá. Mas aí tem muita pressão, né? Porque quem já tem o orçamento reservado, por exemplo, o segmento não quer fazer essa divisão com a saúde. Porque se fizer essa divisão com a saúde, em pouco tempo, a saúde draga todos os recursos que vão para a educação. Você vê que todo ano você tem lá professores que recebem nada, imagina, né? Acho que os professores precisam de toda a valorização. Mas você tem abono, etc. Que abonos altíssimos. Que não tem para outros segmentos, que é para complementar, para dar... Já começa a ter um desequilíbrio importante aí. Porque você dá o abono de final do ano, é obrigado a dar o abono, né, para cumprir lá a lei, e aí isso também compromete, porque quando você dá para os professores, aí imagina tem você... Tem a pressão de todo o resto. Imagina, não precisa nem fazer pressão, pô. Se coloca na posição do prefeito, eu vou dar para um segmento e o resto dos segmentos, pô, não, você entende? Aí o cara fala, mas a educação, mas pô, então assim, é complicado. Eu particularmente acho que já cumpriu a sua função. Hoje a sociedade tem que repensar. A mesma coisa são as câmaras municipais. As câmaras municipais também têm uma receita vinculada à receita, ao desempenho da receita. Isso é uma coisa seguinte, tudo bem, quando foi criada lá em 2000 e pouquinho lá, fez algum sentido, entendeu? Hoje já não faz mais sentido, entendeu? As câmaras tinham que ter um tamanho de receita que é o tamanho do que o Poder Legislativo precisa para funcionar. Ele não tem que ser um sócio da receita municipal. Entendeu? E aí a gente vê em alguns lugares, né, a gente vê notícias, né, porque, principalmente nas grandes cidades, aqui no Espírito Santo nem tanto, mas de desperdício de recursos das câmaras. Mas o que é isso, cara? É um excesso de irrigação de recursos. Entendeu? É isso. E chega o caso, isso acontece também aqui, do servidor da Câmara ter um abono e o servidor do Executivo não ter o abono. Entendeu? Então já está mais que claro que esse debate está maduro para ser feito no município, Estado e União. Isso volta à questão da qualidade do gasto público do ponto de vista federativo, né? Aí a gente já está discutindo a questão do gasto público do ponto de vista federativo. Você tem a questão do gasto público, o seguinte, se você, o cara sai da sala e passa a noite inteira com a luz acesa, entendeu? E você paga aquela conta, isso é uma má alocação do recurso público, né? Que é uma discussão de um contrato específico. Até essas discussões federativas, né, da qualidade do gasto público, que assim, o Brasil acaba que desperdiça muito recursos, né, tanto, né, sobre o aspecto, né, mais local do gasto em si, né, dos contratos, da qualidade dos contratos, como também da discussão federativa, né? Alberto, para terminar, uma pergunta simples. Reforma tributária. O seguinte, então eu vou me colocar à disposição para uma nova entrevista. Um novo videocast. Eu vou te dizer o seguinte, primeiro o seguinte, para começar um novo videocast, é o seguinte, primeiro acho que o termo reforma tributária, eu particularmente não me soa bem. Não me soa bem pelo seguinte, porque isso não é uma reforma tributária. Nós
implodimos o antigo sistema tributário e estamos erguendo um novo sistema tributário. Então, é um novo sistema tributário. Não tem nada a ver com aquilo que a gente que tinha. Sobrou o quê? Sobrou o imposto de renda. Sobrou nada, né? O imposto sobre o consumo mudou completamente. Não é que mudou completamente. O edifício ele não foi reformado. Ele foi implodido e está se reerguendo um novo sistema tributário, né? Agora vai ser com todas as suas complicações, né? Uhum. A gente tem acompanhado, mas é um novo sistema tributário e que precisa ser acompanhado pelos prefeitos e pelos secretários de finanças, né? Eu digo isso assim, do ponto de vista de quem acompanha as finanças. É claro que a sociedade como um todo tem que acompanhar. Uhum. Não vai acabar acompanhando isso, na verdade, quando vai sentir no bolso, quando a coisa acontecer. Não adianta que a sociedade não vai, as pessoas não têm nem, né, claro. clareza técnica. É muito técnico. É muito áspero, né? Mas, assim, os prefeitos, os secretários têm que acompanhar. E, assim, e as mudanças são... Tá vendo? O hábito, não é que as mudanças, né? O novo sistema que vem aí traz coisas absolutamente novas e tem que começar a entender o que vem por aí. E a transição começa em 26 para o imposto federal, 27 para o imposto... IBS. Pro IBS, que é municipal e estadual. Então, eu posso tirar a conclusão que o próximo mandato de prefeito, né, que vamos ter eleições em 28, vai ser um mandato crucial, né, porque a gente tem uma mudança importante na arrecadação dos municípios do ponto de vista da entrada de recursos e temos a reforma tributária, entrando. Então, os próximos prefeitos terão uma gestão, digamos, importante. Toda gestão é importante, mas essa acho que é um pouco mais. Essa vai ter o desafio de implantar a reforma tributária. E dialogar. Essa sua pergunta está me trazendo a reflexão aqui, cara, que vai ter que dialogar com a sociedade do que é essa reforma. O governo federal, o governo estadual e os municipais também. O secretário de Fazenda, os prefeitos vão ter que dar explicação para a sociedade. Que imposto é esse? Que eu estou perdendo, estou aumentando a minha receita. Mas como? O que é isso? Entendeu? Então, essa nova geração de prefeitos, esses prefeitos que vão entrar agora, acho que uma das grandes tarefas deles é entender e implantar esse novo sistema, entendeu? E a gente tem feito muitos trabalhos de fazendo contas, sabe? Aonde está mudando, o que está mudando, quem são os possíveis perdedores e se a gente está entrando bem no Espírito Santo ou não está entrando no melhor momento da reforma. Enfim, é um tema um pouco mais árido. Mas, vou te chamar para um novo videocast. Mas é interessante, é muito interessante. Os resultados são muito surpreendentes, cara. E entender isso, sabe, do que está acontecendo. Mas já dá para começar a mapear esse cenário do que vem pela frente. O Espírito Santo, você acha que vai... Rapaz, eu vou te adiantar uma coisa aqui. Uma das grandes questões da reforma tributária é o seguinte, é que como ela é uma reforma que buscou mitigar os efeitos através de uma longa transição federativa, entendeu? Então a gente vai ter o IBS, ele vai ser retido, 90% do IBS vai ser retido, ele não vai ser distribuído com essa lógica nova, ele vai ficar retido e vai ser distribuído, isso retido nacional, não é que é do Espírito Santo para o Espírito Santo, não. O que o IBS de Vitória, Serra do Espírito Santo, Rio Grande do Sul, vai tudo formar um bolo. Pega esse bolo, já retém 90% dele e vai ser distribuído de acordo com o índice que cada um dos entes federados, aí tudo somado, estados e municípios, está tudo junto, tudo que eles tinham no share de 2019 a 2026. Então eu vou olhar ali, ó, Espírito Santo tinha tanto aqui. Então é isso que ele vai ter durante 70 anos, vai caindo aos pouquinhos, 90, depois 89,5, 0,5 a cada ano. Mas durante 45 anos ele vai receber com base nesse índice. Então, esse índice é bom ou esse índice é ruim para a gente? Essa é a pergunta, né? E para nossa sorte, acho que para o resto do país,
é que se eu comparo esse índice com o índice que prevaleceu, o share que esses entes tinham em 2017 e 2018, ou seja, e logo imediatamente a esse período, porque eu tenho que ter um período de comparação. Você observa o seguinte, que vai ser bom não só para o Espírito Santo, mas para a maior parte dos estados do Brasil, porque alguns entes grandes, como São Paulo, Rio, não foi um período muito bom para eles, sabe? E são grandes players. Quando eles, digamos, vamos chamar assim, de perdem, que não é exatamente esse, acho que não é o termo apropriado, sobra para os outros, entendeu? Então sobrou para muita gente. Então, assim, é claro que a situação é individualizada, entendeu? Você vai ter que olhar um, olhar o outro. Na média, tudo é na média. Aí depois tem que fazer um acompanhamento. Mas aí também tem o IBS que não é retido, que vai crescendo, e aí muda também os critérios de distribuição. Aí é uma outra conversa. É uma outra conversa. Mas é uma conversa interessante. E que os próximos prefeitos e gestores... Estava dos próximos, a gente está no segundo ano ainda. Não, primeiro ano ainda, né? Da gestão atual. Mas já é bom estar de olho nisso daí. Mas vai ser um desafio grande, viu, para a sociedade brasileira a implantação desse novo regime. Alberto Borges, sócio da Ecos Consultoria, responsável pelo Anuário Finança dos Municípios Capixabas, ex-secretário da Fazenda aqui de Vitória. Muito obrigado pela sua presença aqui no Papo de Valor, hein? Abdo, eu que agradeço, né? É sempre um prazer conversar com você, né? A conversa flui bem. Que bom. Você é um entrevistador e tanto, tá bom? Poxa, muito obrigado, Alberto. Muito obrigado pelo trabalho que você faz, que é um trabalho que dá transparência, que esclarece, que coloca o debate para acontecer. Isso é muito importante. Parabéns pelo trabalho e muito obrigado a você que nos acompanha. Até a próxima, hein?